Olá, bom dia, meus queridos meninos do nono ano, meninos e meninas do nono ano, né? Espero que todos estejam bem, principalmente com muita saúde, tá? Desejo de coração que todo mundo esteja muito bem. É uma grande preocupação que a gente tem esse momento difícil, né? Que nós estamos passando. Espero que todo mundo esteja se cuidando, tá? Pessoal, evitem estar reunindo galera, reunindo os amigos, tá bom? Tenho dado uns puxões de orelha em alguns alunos que eu vejo aí pelas redes sociais, juntando a galera para se divertir no final de semana, tá? Não é hora para isso, tá bom, pessoal? Fiquem em casa, não queiram ninguém que não seja da família de vocês na casa de vocês, tá? Se cuidem, se precisarem sair, façam isso de máscara, tenham uma boa higiene, tá bom? Lavem sempre as mãos, lavem tudo que vocês trouxerem da rua para dentro da casa de vocês, tá? Não entrem com sandália suja dentro de casa. Esses cuidados, eles são fundamentais nesse momento, né? Para que a gente consiga eliminar o mais rápido possível esse vírus aí terrível que tá levando tantas pessoas queridas embora, né? E infelizmente a gente já sabia que o nosso sistema de saúde ele não iria dar conta. Lembra quando eu falava para vocês, né? Nas nossas aulas sobre isso? Pois é, a gente está comprovando isso, né? E a gente realmente não tem nem como jogar essa culpa 100% para cima dos governos, né? A gente já sabe que o nosso sistema de saúde ele já era deficitário. Então, diante aí de tantas pessoas infectadas, né, não tem como realmente atender a todo mundo. Então, a solução é ficar em casa, tá? Então, por favor, pessoal, se resguardem, cuidem de vocês. Já sei de alguns alunos, né, ex-alunos também que pegaram o coronavírus, né, estão bem, estão se tratando em casa, se cuidando em casa, mas essas pessoas se contaminaram muitas vezes por conta de outras pessoas que não estavam, outras pessoas das suas casas que não estavam em isolamento. Então, é extremamente importante vocês estarem em casa, tá bom? Eu havia falado que ia mandar um vídeo para vocês semana passada com os conteúdos da primeira e segunda semana, né? Mas daí eu não consegui mandar esses vídeos, eu vou mandar 3 vídeos agora, tá? O vídeo da primeira semana, que é esse, o vídeo da segunda e da terceira semana, que iniciou ontem, tá bom? Então vamos lá. A primeira semana, a gente inicia falando sobre o capítulo 8, os desafios para o meio ambiente, para um meio ambiente melhor, né? Eu coloquei uma introdução para vocês, né, falando um pouco, a gente vinha falando no 7º capítulo, né, sobre a globalização, né, nós vimos aí diversos fatores da globalização, e essa globalização que foi extremamente, vamos dizer assim, incentivou extremamente o consumo, né, a partir do processo de globalização, a produção, né, as vendas, o consumo, ele aumentou de forma, numa escala mundial, né? Então as pessoas hoje, só um exemplo é do momento que a gente está passando agora, né? A gente está conseguindo comprar à distância, né? E a gente está conseguindo fazer essas compras devido a... Poxa, tem um mosco enchendo meu saco aqui. A gente está conseguindo fazer essas compras através dos nossos meios de comunicação, telefone, WhatsApp, a internet, comprando de site, comprando por aplicativo, né? Eu estou evitando ir no supermercado, eu consigo fazer compras no supermercado pelo iFood, né? Então, a gente está vendo que esse processo de globalização e principalmente do avanço dos meios de comunicação, né? Principalmente facilitados aí pela internet, né? Ele vem a promover, né, maior venda e, consequentemente, maior consumo, né? Então, a gente está vendo
o consumo mundial aumentar assustadoramente aí nos últimos 10 anos, né? Principalmente nos últimos 10 anos, tá? Então, com o aumento do consumo, é preciso a gente entender também que há um aumento no nosso lixo, né? No lixo que nós produzimos. E tudo isso vai ter interferência no meio ambiente, tá? Eu tô olhando aqui no computador o texto que eu pus para vocês, né? Vocês já receberam aí pela coordenação. A gente está vendo que o mundo está consumindo excessivamente, né? Nem sempre a gente compra aquilo que realmente a gente necessita, né? Muitas vezes a gente consome, a gente compra por um mero prazer, né? Bel prazer, tá? Então, esse consumo excessivo ele vai ter consequências, né, para o meio ambiente, né? Porque ele vai gerar mais lixo, tá certo? Também, pessoal, é preciso a gente entender o seguinte: grande parte dos produtos que a gente consome, eles são feitos, né, fabricados por matéria-prima que vem da natureza, né? Que tipo de matérias-primas são essas? Árvores, água, o solo, né, os alimentos que a gente consome, que vem do solo. Então, grande parte do que a gente consome, né, é produzido por matérias-primas que vêm da natureza, né? E aí, mais de 30% dos recursos naturais, né, dessas matérias-primas oferecidas pela natureza, elas já foram utilizadas em 30 anos. Então, a gente está vendo que esse consumo exagerado, ele está tendo consequências negativas, tá, para o meio ambiente, certo? Os tópicos da aula de hoje são sociedade de consumo, consumismo, meio ambiente, produção e consumo desigual, tá? Que vai justamente das páginas 246 até a 255. Então, é necessário que vocês tenham feito a leitura das páginas 246 até a 255, tá? Vixe, meu Rafinha acabou de acordar. Senta ali, nenenzinho, no sofá, pra mamãe beijar. Então, na página 246, vocês vão encontrar aí o tópico Sociedade de Consumo e 247, Consumismo, tá? Existe diferença, pessoal, de consumismo para consumo, tá? Não são a mesma coisa. Consumo é aquilo que você compra porque você necessita, porque você está precisando comprar, tá? São aqueles itens que a gente compra, que são produtos de necessidade nossa. Por exemplo, alimentos, arroz, feijão, macarrão, né? São coisas que a gente precisa comprar para a nossa sobrevivência, tá certo? Qual é a diferença do consumo por consumismo? O consumismo é quando a gente compra além do que a gente necessita. Eu tenho um celular, o celular tá bom, tá funcionando, tá atendendo às minhas necessidades, mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar outro celular, então eu vou comprar outro celular. Isso é consumismo. Eu tenho roupa suficiente para eu usar, mas eu passei numa loja, vi uma promoção, achei bonita a roupa, comprei. Guardo dentro do guarda-roupa com etiqueta e tudo, um ano depois é que eu vou me lembrar dela. Consumismo. Você comprou sem você estar precisando, tá? A prática do consumismo, pessoal, ela se tornou muito constante, né? Principalmente após a Revolução Industrial, após o processo de globalização e principalmente com o sistema político-econômico que a gente vive, que é o capitalismo, né? O capitalismo, ele te incentiva a todo momento a comprar, né? Comprar, compre, compre, promoção, 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 é propaganda, é o apelo para que a pessoa compre. Porque se a pessoa não comprar, não existe o lucro, né? Então,
existe aí essa diferença, tá? Entre consumo e consumismo. Isso está na página 246, 247. Na página 248 e 249, nós vamos ler um texto muito bacana, que é Aprendendo a Consumir, né? Ele te dá dicas de você ter um consumo consciente, de você não comprar de forma exagerada, tá bom? E ele traz aí os símbolos, as cores da reciclagem, né? Do lixo, de você fazer o descarte correto do lixo, né? E aí ele traz o incentivo, né, à prática da reutilização e da reciclagem, tá? O azul é o papel, o verde é o vidro, no vermelho o plástico e no amarelo o metal. Infelizmente, a gente ainda não tem uma coleta de lixo que seja do lixo reciclado, né? Infelizmente, nós nas nossas casas ainda não temos a prática de separar o lixo. Aqui no meu condomínio, as nossas lixeiras, elas já são dessa forma. A gente tem uma família, né, que trabalha com reciclagem e eles vêm buscar todo o material reciclável, tá? Já separadinho, porque nós moradores já fazemos isso, já separamos o nosso lixo, tá? E aqui a gente já faz. A gente, dessa forma, ajuda o meio ambiente e a gente ainda está fazendo uma contribuição com uma família, ajudando uma família, né, que trabalha com reciclagem. Isso é uma ideia muito bacana, mas infelizmente não é muito difícil a gente ver isso, né? E a coleta seletiva, a coleta pública, né, dos caminhões de lixo, eles não têm condição ainda de fazer essa separação, né, infelizmente. Eu coloquei aí para vocês um texto complementar com uma tardezinha, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Essa imagenzinha, né, para vocês eu coloquei do porquê comprar, de quem comprar, o que comprar, como usar, como comprar e como descartar, né? É extremamente importante a gente ter na mente da gente por que a gente precisa comprar, se a gente realmente precisa comprar, né? E não é só comprar, também saber como descartar, né? Não é jogar o lixo na rua de qualquer maneira, não é, uma pilha não presta mais, eu vou jogar a pilha de qualquer maneira no lixo. Aqui dali tem material que polui muito o meio ambiente, ele leva centenas de anos para se decompor. Plástico leva centenas de anos para se decompor, então a gente precisa saber descartar o nosso lixo, principalmente, pessoal, o lixo eletrônico, tá? Teclado velho, mouse, pilhas, né? Muitas vezes a gente joga tudo no lixo de qualquer maneira. Esses materiais, principalmente o lixo eletrônico, ele leva muito tempo para se decompor, tá bom? Coloquei um texto extra para vocês aí, né? Falando justamente dessas 4 perguntas, né? O que comprar, por que comprar, 6 perguntas, né? Como usar, então façam a leitura desse texto, não precisa fazer resumo dele, tá? E não tem atividade dele, tá certo? É só mesmo para vocês complementarem o conteúdo de vocês, tá certo? Passando adiante, nós temos as páginas 250 e 251, que vem falando de consumo e meio ambiente, né? Ele traz alguns dos principais problemas aí na página 250, um dos principais problemas relacionados ao nosso modelo de consumo, né, e de consumismo, tá? Então ele traz aí 5 principais problemas, né? Primeiramente, que é descaradamente acontecendo, é o desmatamento, né, pessoal? Nós tivemos agora, saiu ontem no Jornal Nacional, a reportagem falando que o mês de abril foi o mês pior nos últimos anos para a Amazônia, a níveis de desmatamento.
Então aí estão aproveitando esse momento de isolamento, de quarentena, de pandemia, para atacar o pau, ó, e desmatar a Amazônia, pessoal. O negócio está muito sério na Amazônia. Nós nunca tivemos, né, um momento tão difícil para a Amazônia como a gente está vendo aí nesses últimos 2 anos, quase 2 anos, né? Nós estamos vendo aí um governo omisso, né? Infelizmente, um governo omisso para a causa amazônica, né? Tivemos aí ano passado um período extremo de queimadas na Amazônia, quase que não se consegue, né, controlar os incêndios na Amazônia, né? Foi um momento assim péssimo, terrível, né? E agora a gente está vendo aí intensificar as práticas de desmatamento, né? E o desmatamento ele acontece principalmente para construção de áreas urbanas, né? Para, na Amazônia no caso, né? Para o uso da madeira, né? Muitas vezes uma venda ilegal, né? Da madeira, das árvores, né? E também para implantação de áreas para a prática da agropecuária, né? Da agricultura e pecuária. Vamos lá. Segundo ponto que ele traz aí, uso de combustíveis fósseis como o petróleo, né? Polui o meio ambiente, né? Polui a atmosfera. O uso de agrotóxicos que prejudica não só o meio ambiente, mas também nós que consumimos produtos extremamente contaminados com agrotóxicos. Daí a importância da gente lavar bem, principalmente as frutas e verduras e legumes que a gente consome, tá? Poluição dos rios, oceanos e mares devido ao descarte de forma irregular das indústrias, né, dos dejetos das indústrias, tá, dos resíduos que as indústrias produzem, exploração excessiva dos recursos naturais. Então, esses são os pontos principais, né, os principais problemas relacionados ao consumo extremo do meio ambiente. Tem uma imagem muito bacana na página 251, que vale a pena vocês fazerem a leitura, tá?